E olha só, a remoção de entulhos descartados em locais clandestinos aumentou, gente, mais de 70% aqui na capital. A Comurg lembra que o morador é o responsável pelo descarte correto de entulhos, restos de materiais de construção e também de móveis velhos. Mas, por outro lado, os moradores voltam a reclamar da demora na coleta de lixo comum. Os detalhes na reportagem da Jaque Moura e do Renato Gonçalves. Segundo a Companhia de Urbanização, a remoção de entulhos que são jogados em locais clandestinos na capital, só este ano, já passou de 82 mil toneladas, um aumento de 70% em comparação a 2022. Nós tínhamos uma receita no aterro sanitário até de R$750 mil pelo descarte do resíduo do RCC no aterro sanitário, que são as taxas que as empresas pagam para fazer o descarte no aterro sanitário. Hoje essa receita caiu aí para em torno de R$250 mil. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de procurar os meios corretos para fazer o descarte do RCC e estão descartando nas ruas, né, nas canteiros centrais das avenidas, que além de ter diminuído a receita nossa, tem aumentado o nosso trabalho nas ruas para fazer a limpeza desses resíduos que são descartados de forma incorreta. Nem precisa andar muito pelas ruas de Goiânia para encontrar cenas como esta. Segundo a companhia, é responsabilidade do morador fazer o descarte do entulho, mas na prática não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a situação se arrasta por vários dias. Segundo o presidente da Comurg, o morador precisa acionar uma empresa privada para fazer o recolhimento dos entulhos. E se o material for reciclável, é possível acionar o serviço de cata-treco. A gente pede para a população que ela não jogue os resíduos todos os dias fora de casa. O que tem acontecido, e a gente tem observado muito com a nossa fiscalização também, que tem agravado um pouco o problema, é que muitas vezes o caminhão passa, a pessoa coloca o resíduo depois que o caminhão passa. Isso aí atrapalha muito a coleta. Ou as pessoas também, a coleta é na terça, na quinta e no sábado. A pessoa coloca o resíduo na segunda, coloca na quarta, coloca na sexta, o que faz com que o resíduo fique muito tempo na rua. Nós estamos com dificuldade, sim, é bem verdade, mas nós estamos trabalhando aí para melhorar a eficiência e as pessoas podem nos ajudar fazendo esse trabalho de colocar o resíduo na porta da sua casa nos dias em que efetivamente os caminhões da coleta passarão. Em contrapartida, os moradores voltaram a reclamar sobre a falta de coleta do lixo comum. Nos últimos dias, as lixeiras voltaram a ficar com lixos acumulados. A Vilma conta que geralmente a coleta demora quase uma semana para ser feita. É uma semana, na segunda, aí só vai recolher na sexta, por aí, aqui na minha rua, né? Muito problema, muito mau cheiro, muito perigoso, né? As doenças e pedir socorro aí para a Comurg, né? A Comurg já foi réu de um processo na justiça por conta dos constantes problemas relacionados à falta de coleta. O Ministério Público pediu para arquivar a ação, alegando que a companhia havia resolvido o problema. O presidente explica como está a situação atual. Na verdade, o que acontece com a coleta foi uma falta de planejamento anterior. O que a gente costuma dizer e que a gente vem dizendo aí, frisando bastante, é que os equipamentos da coleta de resíduos, do RSU, que nós chamamos, eles precisam de um planejamento de manutenção e um planejamento do final da sua vida útil. O que é esse planejamento? Ao final da vida útil do equipamento terão que ser comprados, né? Terá que ser feita a aquisição de novos equipamentos. Não foi feito esse planejamento. Hoje nós estamos aí com equipamentos sucateados e dificultando a nossa coleta. Pois é, mas aí quem paga a conta é a população, né? Quem fica com lixo acumulado na porta de casa é a população. Então isso precisa ser visto, já que a Comurg já admite que é uma falta de planejamento. Esse planejamento é urgente, ele precisa ser feito em caráter de urgência para dar essa resposta para a população. Por outro lado, essa desorganização, essa falta de planejamento aí da Comurg não serve e não deve servir de forma alguma como justificativa para que a população, para que os moradores de alguns setores descartem
o que não é o lixo comum em locais impróprios, obstruindo aí, como a gente está vendo nas imagens, obstruindo calçadas. E todo esse material pode se voltar como mais prejuízo para a própria população, porque numa enxurrada, todo esse material aí pode cair nos córregos, pode cair também na rede, né, que seria de drenagem, mas aí acaba sendo entupida, porque todo esse material aí não vai conseguir dar vazão numa chuva que chega agora, por mais forte que seja. E aí, o que acontece? Todo esse lixo volta para frente e, às vezes, até para dentro da casa dos moradores. Então, a gente também precisa ter um pouco de consciência ambiental, acionar aí o catatreco, né, para poder organizar essa coleta e separar o que é de coleta comum e o que é de coleta especial, que no caso são esses entulhos, restos de árvores. Aquele caminhão que passa recolhendo o lixo comum da sua casa, ele não vai recolher galhos de árvores que você podou, restos de móveis, então também precisa de uma colaboração da população nesse sentido. Agora, é claro que a gente continua cobrando para que esse planejamento da Comurg, para regularizar a coleta do lixo comum na cidade, seja feito em caráter de urgência.